Olá, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, A Bíblia Como Ela É. Eu peço que desde já você compartilhe, se inscreva, dê um like, porque há uma preparação, oração, jejum, para que nós possamos entregar aí material de estudo, para que nós cresçamos juntos, né? O foco não é apenas passar o material. Nós também crescemos com esse material. Toda vez que a gente lê, relê, revê, reestuda, né, volta a ler as passagens, isso edifica a nossa vida também. Então, para nós é muito positivo. Quando eu digo para nós é porque aqui em casa, eu, minha esposa, meus filhos, nós temos esse tempo de oração, jejum, leitura, e a gente bate esse papo junto para que esses vídeos saiam. A gente dá uma relida em tudo, uma rebuscada em tudo para entregar um material aqui no canal. Tá aqui o nome do canal, A Bíblia Como Ela É, e vamos lá. O assunto, eu vou resumir bastante porque eu quero fazer, num futuro breve, um curso completo falando sobre os dons. O Espírito Santo me levou a falar sobre isso, porque eu tenho percebido que é um assunto que as pessoas estão esquecendo nas igrejas. Não tem sido falado sobre isso. E é um erro muito grave. Paulo diz isso claramente: não sejais negligentes com os dons. Não seja negligente. Eu e você não podemos ser negligentes. Se Paulo está dizendo isso, tem algumas igrejas que a gente vê às vezes falando: os dons não têm importância, a importância é o caráter. Sim, a importância é o caráter, sem dúvida. Mas como não os dons? Os dons são de extrema importância. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, resumidamente, e depois vai ter um curso completo falando sobre cada dom, como ele funciona, para que a gente possa crescer e aprender junto. Vamos lá, sobre hoje. Dar bom dia, dar passagem, etc., não é pregar o Evangelho, é consequência de uma nova vida. Gálatas 1,6 diz isso. Eu vou puxar aqui minha colinha e ela diz o seguinte, Gálatas 1,6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Então, o Evangelho é o que ele é anunciar o que Cristo fez na cruz, o que nós recebemos confessando Ele como nosso Senhor. Então, dar bom dia, dar passagem, etc., não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar de Jesus, é falar da obra dele. Isso é pregar o Evangelho. Para que servem os dons? Né? A gente pensa às vezes, tá, e eu vou me preocupar com os dons por quê? Para que servem os dons? Os dons são ferramentas de trabalho, exaltação ao Senhor e não alta exaltação. Quando eu tenho um dom, esse dom vai fazer com que o nome do Senhor seja exaltado através daquele dom. Vamos começar do começo. Todo mundo que aceita Cristo, ele já tem dom. Pode acontecer com você e com amigos de não saber qual é o dom, mas pode ter certeza, se você está assistindo esse vídeo, você crê em Jesus, você crê na obra da cruz, você já tem dom. Ponto. É inevitável isso, você já tem dom. Talvez você não saiba qual ele é, mas você já tem. Tem um livro muito interessante, eu tenho até ele em casa, que eu não lembro o título e o autor, mas ele fala sobre os dons e ele dá uma dica bem interessante sobre os dons. Tem 3 formas de você saber qual é o seu dom. A primeira, você sabe que tem. A segunda, as pessoas veem esse dom em você. E a terceira, houve ocorrências de resposta através desse dom. Então, por exemplo, dom de cura. Eu sei que eu tenho um dom de cura. As pessoas também percebem que eu tenho dom de cura. E eu já, pela graça e misericórdia de Deus, já levei algumas pessoas a serem curadas, não por mim, mas pela intervenção de Deus através da minha vida como instrumento de cura. A cura provém dele, todos os dons, todas as consequências provêm do Senhor, mas ele usa instrumentos em áreas diferentes. Então, eu tenho que saber que eu tenho, as pessoas percebem isso e há fatos que comprovam esse dom. Então, muitas vezes eu falo assim, eu tenho o dom de cantar. Cantar não é dom.
Cantar é uma vocação, é uma habilitação que você tem, mas não é dom. Os dons são os dons que estão escritos na Bíblia. Né? Nós vamos estudar juntos aqui, nós vamos ver na palavra que existem dons de Deus, existem dons de Jesus e existem dons do Espírito Santo. Há uma separação, mas elas estão interligadas. Como há separação e estão interligadas? Nós vamos ver isso juntos. Mas quando eu tenho um dom, eu percebo isso, as pessoas percebem e há indícios de que aquele dom seja real na minha vida. Então, imagina que eu entro numa empresa. Eu entro numa empresa e eu mandei um currículo para uma empresa, eu fui aceito naquela empresa e aí eu vou ter que operar uma função naquela empresa. Eu não vou chegar lá, fui contratada, eu chego na empresa, fico parado lá, sem fazer nada. E vai chegar uma hora que se eu for uma pessoa de caráter, eu vou falar, tudo bem, eu fui contratado, mas e aí? Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou chegando toda hora aqui, eu estou parado. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Então, o dom, você é aceito como filho através de Jesus, você e eu somos aceitos, só que agora nós não vamos ficar sentados só recebendo bênçãos. Agora nós somos chamados a trabalhar. Então o dom é no que você foi separado para Deus, que habilidade Deus te deu e a mim para trabalharmos no reino dele. Qual é? Então a Bíblia fala, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Não adianta a gente falar assim, eu conheço uma pessoa que tem todos os dons. A gente pode buscar ter todos os dons, mas na maioria das vezes a gente vai ter habilitado logo de início, de conversão, daquele encontro com Cristo, um dom, 2 dons. E nós podemos buscar, a Bíblia diz que nós devemos buscar ter mais dons. Então quando eu estou no reino de Deus, eu também tenho uma função e eu vou descobrir agora em que área eu vou ser usada no reino espiritual, ok? Dons e fruto, não são frutos. Dons e fruto do Espírito são coisas distintas. Os dons são ferramentas. O fruto são consequências, ok? Então agora eu não sou mais explosivo, eu tenho mais paciência, eu tenho mais amabilidade, mais longanimidade. Isso é fruto, isso não é dom, isso é fruto. O dom é uma capacitação, que é diferente do fruto. Efésios 5,18 é diferente de Atos 2,14. Eu vou ler aqui junto com vocês, na minha colinha especial. É o seguinte, Efésios 5,18 diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então é isso que a Bíblia fala em Efésios 5,18. Então aí eu estou me enchendo do Espírito Santo, eu estou me enchendo do Espírito Santo, isso está vindo para mim. É um benefício pessoal. Eu deixo de beber e agora eu começo a me encher do Espírito. Já em Atos 2, do 14 em diante, o que acontece? Vamos ler junto. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. O que é isso? Você pode ler na sua Bíblia aí. O que é isso? Pedro ele vai fazer a primeira pregação dele em Atos e 3.000 pessoas são convertidas. Então, quando eu uso o dom, Pedro aqui está usando o dom da palavra, que é um dos dons descritos lá, nós vamos ver as passagens juntas. Então 3.000 pessoas são convertidas. Então não foi uma coisa para ele. Grave isso. Os dons nunca vão ser para si. Por exemplo, eu tenho o dom de cura. Então estou sentindo uma dor na minha cabeça, eu me curo em nome de Jesus. É muito bonito o que Deus fez, Ele faz com os dons que todo mundo dependa um do outro. O que tem dom de cura, ele precisa do que tem dom da palavra, e o que tem dom da palavra precisa do que tem dom de cura, um precisa do outro. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele coloca dons diferentes justamente porque Ele quer que um dependa do outro. Eu tenho o dom da palavra, é para me auto-ministrar. Eu tenho o dom da cura, é para me auto-curar. Não, sempre o dom ele vai ser usado para fora. Ou para uma pessoa, ou para várias pessoas. Ok?
Orar em todas as refeições, em todos os lugares e servir os outros, primeiro, é o comum. Vou repetir. Orar em todas as refeições, em todos os lugares e servir os outros primeiro é comum. Então isso não é dom, né? Isso é uma consequência do Espírito Santo agora estar habitando dentro de você. Deus me lembrou uma coisa aqui no coração, muito importante. O Espírito Santo, ele sempre fala conosco, antes de nós aceitarmos Jesus, ele fala conosco de fora. Ele vai ministrando ao nosso coração, vai falando com a gente. E quando a gente se entrega para Jesus, nós aceitamos Jesus, o que acontece? Ele passa agora a habitar dentro de mim. Então agora ele já não está mais falando de fora, ele está dentro de mim. Então a comunicação é muito mais ampla. A comunicação é muito mais ampla. Então, orar em todas as refeições, em todos os lugares, servir os outros. Primeiro, isso é o comum de quem é nascido em Cristo. Ok? Vamos prosseguir. Bom, vocês já conhecem a famosa Coca-Cola, né? Dispensa comentários. Agora, no momento dessa gravação, tá um calorzão. Uma coquinha dessa ainda de vidro é muito bom, né? Faz mal, mas é bom. A empresa, vamos pensar na Coca-Cola como uma empresa, né? Então todo mundo conhece a Coca-Cola e quando você fala Coca-Cola e você falamos Coca-Cola, a gente pensa logo nessa garrafa aí ou numa latinha, enfim. Mas vamos nos aprofundar, vamos usar a Coca-Cola como um exemplo para ilustrar mais a questão dos dons. A Coca-Cola, ela tem 3 ambientes de trabalho. Ela tem ambientes de trabalho interno, a preparação, a produção. Então, pensemos juntos dentro da empresa Coca-Cola. O líquido, o gás, toda aquela produção. Então, essa é a parte interna da empresa. A parte interna. Gravem bem isso, porque isso tem tudo a ver com os versículos que a gente vai ver na sequência. Então, tem o ambiente interno, certo? A parte da produção. Tem também o ambiente externo, então os caminhões vão levar para os mercados, para as padarias, o produto, né? Então eles vão fazer essa entrega, essa movimentação do produto, saindo agora do interno, que é a fábrica, e sendo levado para o local físico de venda, ok? E temos também aí o ambiente de trabalho direto, vendas diretas. Então o vendedor, ele chega lá no mercado e ele vai fazer os pedidos para o mercado. Então o vendedor vai falar com o gerente ou com quem recebe as compras no mercado ou na padaria. Então o dele é tete a tete. Então, voltando aqui, tem um interno, tem um externo e tem o tete a tete. Frisa isso na sua mente. Tem o interno, produção, tem o externo, certo? Pensa no escritório de contabilidade, por exemplo, da empresa da Coca. Eles trabalham na Coca, mas eles não estão lá na linha de produção. Eles estão fora da linha de produção, mas eles pertencem à Coca também. Estão fora da linha de produção, mas eles também pertencem à Coca. Esse vendedor que foi falar com quem faz as compras no mercado, ele também trabalha para a Coca, mas ele não está lá na linha de produção e também não está na contabilidade. Ele está no tete a tete. Então é muito importante esse exemplo para a gente identificar a questão dos dons. Assim também funciona o corpo de Cristo. Essa imagem é bem bacana. Por quê? O cabeça é Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. O cabeça é ele. Só tem um que é o cabeça, Cristo. Certo? E nós juntos formamos o corpo. Cada um de nós ali, nós estamos naquela imagem, eu e você, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Cada um tem uma atuação. Alguns vão trabalhar na forma interna, na forma externa, na forma particular, que nós vamos entender isso agora na palavra. Mas o corpo é formado por pessoas que têm atuações diferentes. Vamos lá? Então aqui eu deixei uma questão, 2 questões, né? Você sabia que existem dons de Deus, dons de Jesus e dons do Espírito Santo? E também, você sabe qual é o seu dom? Se vocês forem junto comigo para as passagens que falam sobre os dons de Deus, dons de Jesus, dons do Espírito Santo, nós vamos perceber que o primeiro dom de Deus e o de Jesus é o mesmo,
O segundo também, mas o terceiro muda. É muito curioso nós percebermos isso e tem um porquê isso acontecer. Nós vamos ver juntos agora na palavra. Antes de prosseguirmos aqui, finalizando a segunda pergunta, você sabe qual é o seu dom? A Bíblia nos diz para não sermos negligentes com os dons. Então, como eu já disse, tem várias igrejas que até sem maldade às vezes pregam, não tem que se preocupar muito com o dom. Como não? É através desses dons que nós vamos implantar e vamos ampliar o reino de Deus aqui na terra. Eles são ferramentas que o próprio Deus nos deu para que nós possamos ganhar mais vidas para Cristo. Através de uma cura, através de uma revelação que o Senhor traga, através da sabedoria, nós vamos ver esses dons juntos. Enfim, são formas diferentes que o Senhor vai nos usar, já nos capacitou e vai nos usar para ampliar o reino dele aqui na terra. Então, como eu e você podemos ficar sem saber qual é o dom? Isso é um crime espiritual. Eu tenho que saber qual é o meu dom. Tem um exemplo que me veio ao coração e eu tinha esquecido disso. Imagina você pegar o Neymar e dar uma raquete de tênis para ele. Ele pode até brincar um pouquinho, mas não vai ser a melhor atuação dele. Ou pegar aí o melhor tenista do mundo e dar uma bola para ele jogar. Ele pode até brincar também, mas não vai ser a melhor performance dele. Imagina você pegar um peixe e colocar ele numa gaiola. Ele vai morrer. Ou pegar um passarinho e colocar no fundo do mar. Ele também vai morrer. São ambientes, não que uma gaiola seja o ambiente correto para esse pássaro, tá? Foi uma forma da gente visualizar que são áreas erradas que eles estão participando ali. Então, se o Neymar pegar uma bola, aí sim ele vai desempenhar o melhor papel, a melhor função dele, porque foi para isso que ele foi preparado. E o tenista também, a mesma coisa. Então, quando eu sei qual é o meu dom, tem muitas pessoas que ficam anos sem saber qual é o dom. Aquele dom já foi liberado e ela nunca foi buscar. E ela vai ser um pouco infrutífera na questão de ampliar o reino de Deus, porque ela não sabe qual é o dom e tem que saber. Paulo deixa claro isso, não seja negligente com o dom que o Senhor já te deu. Todos têm, é bíblico, todos têm. Dons são específicos na Trindade. 1 Coríntios 12, nós vamos ler juntos aqui. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Olha, existem tipos diferentes de dons espirituais e quem dá é o Espírito. No 5 ele diz o seguinte, existem diferentes ministérios de serviço, mas o Senhor Jesus que servimos é o mesmo. Então, na primeira parte, dons espirituais, a gente vê que é algo que é gerado, a manutenção mais específica feita pelo Espírito Santo. Já nos ministérios, no dom ministerial, aliás, ministérios de serviço, a gente já vê a figura do Senhor Jesus. Há diferentes habilidades, no versículo 6, há diferentes habilidades de atuação na igreja, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. A gente usou o exemplo da Coca agora há pouco, falando da parte interna, a parte externa e o tete-a-tete, que é o vendedor que vai bater lá na porta do mercado, da padaria, enfim. Então, os dons espirituais é algo que eu faço com uma pessoa. Se nós formos ler sobre os dons espirituais, a gente vai perceber que na maioria das vezes esses dons são usados no tete-a-tete, no pessoal. Raramente a gente vai ver curas que você vai lá e cura todo mundo. Geralmente as curas, o próprio Jesus fazia isso, ele curava multidões, porque ele é Deus, né? Mas na maioria das vezes a gente vai ver que as curas na Bíblia são habilitadas tete a tete. Então os dons espirituais são dons particulares ali. Os de Jesus, que nós vamos ler juntos, geralmente eles são dons usados fora da igreja. É a turma que vai buscar pessoas que estão no mundo para dentro da igreja. Então esse é o dom ministerial e geralmente é fora, como se fosse a contabilidade da Coca-Cola. Faz parte da Coca, mas trabalha mais fora.
E há diferentes habilidades de atuação na igreja. Então aqui a gente já vê que é uma coisa interna. É uma capacitação para você tratar quem veio de fora. Então um grupo trabalha fora. E ele traz pessoas para a igreja. Quando essas pessoas estão na igreja, já é um outro grupo com outros dons que vão trabalhar na vida dessas pessoas. E aí vai ter um particular na vida de um ou de outro. Essa pessoa que tem esse dom espiritual vai fazer o tete a tete. Mas nós vamos ver isso na palavra, vai ficar mais claro, ok? Então vamos falar aqui sobre os dons do Espírito Santo. Ignorância, vamos começar com essa palavra. Não é um dom, tá? Ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, falta de experiência ou de prática do assunto. Então, não se preocupou em saber. Eu e você podemos cometer o pecado espiritual de nem irmos atrás em saber qual é o dom que Deus habilitou em nós. 1 Coríntios 12 diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Não quero. Ele não diz assim, não seria bom, não seria legal, olha, se der. Não, é não quero que você seja ignorante. Isso é para mim, para você que está assistindo. Nós não podemos ser ignorantes no nosso dom. Eu tenho que estudar, eu tenho que buscar saber, e quando eu descobrir qual é, eu tenho que ampliar o uso desse dom, capacitar, né, fortalecer, para que esse dom em mim dê o máximo de resultado para o reino de Deus ser estabelecido aqui na Terra, ok? E o que é um dom? Recebimento de uma habilidade para agir na área, como se fosse a função de um trabalho específico. Como nós falamos agora há pouco, interna é a igreja, externa é o mundo, as pessoas que ainda estão fora da igreja, e direto é a individual, que nós falamos dos dons do Espírito Santo. Beleza? Vamos prosseguir. Então, prosseguindo aqui, nos dons de Deus, olha que interessante. O que eu estou dizendo para vocês, dividindo com vocês, aprendendo com vocês, é Bíblia, está escrito. Não é olha, ele entendeu dessa forma. É o que está escrito. Dons de Deus, atuação usada no corpo. Então, quando a pessoa já faz parte da igreja, é na igreja, é interno. 1 Coríntios 12, 27 diz o seguinte: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. 28. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Então você vê que na igreja, essa pessoa já faz parte, ela já foi ganha, ela pertence à igreja. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Primeiro, os apóstolos. Tem uma ilustração que eu acho bem legal. Esse primeiro dedo aqui, né, é aquele contato mais direto com o Senhor, né? O apóstolo, ele é visto, e vai ter um estudo, vai ter um cursinho mais amplo falando sobre isso, mas eu vou dar uma resumida aqui rápida. O apóstolo, geralmente, ele é aquele que forma igrejas. O contexto da igreja de Cristo, ele vai gerando aquilo, ele vai construindo aquilo. Ele tem esse contato maior com Deus ali, essa proximidade em oração, para que a igreja tenha a característica que Deus deseja. Então, primeiro é os apóstolos. Segundo, os profetas. Profeta é aquele que leva a palavra, né? Terceiro, os mestres. O que é o mestre? O mestre, ele tem uma habilidade maior dada por Deus em ensinar a palavra de uma forma que fique clara para todos. Então ele vai exemplificar, ele vai usar muitas parábolas como Jesus usava, para que na mente das pessoas aquele versículo, aquela passagem fique clara. Então o mestre, ele tem essa facilidade do ensino. Ele vai lidar muito com a questão do ensino. Quarto, os que fazem milagres. Então é o que está aqui em 1 Coríntios 12, 28. Quinto, depois, né? Os que têm dom de curar, dom de serviço, dom de administrar. Administração é um dom. Dom de falar em línguas estranhas. 31. Por isso se esforcem para terem os melhores dons. Eu queria frisar algo interessante aqui. A administração, muitas pessoas às vezes têm
reuniões de igreja, as pessoas se encontram, e sempre a organização acaba ficando na mão de uma pessoa. Todo mundo enxerga que a melhor pessoa para cuidar daquilo é o Joãozinho ou é a Maria. Por que todo mundo enxerga isso? Porque é um dom dela, dom de administração. Ah, mas administrar não é dom, está escrito aqui na palavra. Administrar é um dom, sim. Deus dá uma capacidade da pessoa conseguir administrar, reger, ter uma gestão para que tudo corra bem. Se fosse na mão de outras pessoas, talvez esse encontro seria uma decepção, porque ela ia se perder, ela ia se enrolar. Então a pessoa que tem o dom da administração, geralmente as pessoas vão acabar delegando para ela, porque ela tem essa capacidade de estar atenta aos detalhes e ela vai conseguir com que aquilo tenha o resultado esperado pelo Senhor. Ou de falar em línguas estranhas. Eu não ia falar sobre isso agora, mas eu não posso deixar, o Espírito Santo me trouxe no coração. Muita gente tem confusão na questão dos dons de línguas. Então eu vou dar uma passeada rápida aqui. Todo mundo ora em línguas, sem exceção. Todos oram em línguas, sem exceção. A Bíblia é clara. Existe um outro estudo, aliás, no curso até que a gente vai fazer, mais pra frente a gente vai falar bastante sobre isso, mas todos oram em línguas. Orar em línguas e dom de línguas são coisas diferentes. Então a Bíblia, ela mostra as 3 ações de dom de línguas, línguas estranhas e oração em línguas. Oração em línguas, a Bíblia diz assim: aquele que ora em línguas não ora a homens, ora a Deus. E esse edifica-se. Então o orar em línguas é algo que vai retornar para mim. Essa é a oração. Lembra que agora há pouco nós vimos o texto dizendo que o dom sempre é para o outro. Então, o dom de línguas e orar em línguas são coisas distintas. Dom de línguas é quando o Senhor começa a me usar em línguas para trazer algo para o corpo, para a igreja. Isso é dom de línguas. Isso é para o outro. A oração em línguas, eu me edifico. É para mim aquilo, não é para os outros. É para mim. Quem ora em línguas edifica-se. Né? Fala com Deus e esse vos fala em mistérios, diz a palavra. Então, às vezes tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ter resposta, eu não estou entendendo o processo, qual é. E quando eu começo a orar em línguas, daqui a pouco eu vou ler uma palavra, alguma coisa vai me dar um estalo e aquela resposta que eu estou esperando, ela vai clarear na minha mente porque eu provoquei, eu fui buscar essa oração em línguas. Então, oração em línguas é diferente de dom de línguas. Agora, já o línguas estranhas, como acontece lá em Atos, as pessoas falam assim, como pode? Nós somos da Capadócia, são vários países, e eles começam a falar na mesma língua. Então, esse línguas estranhas é quando nós começamos a falar um outro idioma. Então, às vezes as pessoas vão se assustar, porque chega numa reunião, a pessoa é de um outro país, ou às vezes você foi para outro país, a pessoa está lá orando em línguas, mas você está ouvindo direitinho em português. Ou se não, você está orando em línguas em outro país e a pessoa está ouvindo na língua dela. E ela fala, como você aprendeu a falar o meu idioma? Mas, não sei, eu não falei seu idioma. Porque quem está orando em línguas não sabe o que está falando. E aí existe o dom da interpretação, que é alguém que consegue, é um outro dom do Espírito Santo, que a pessoa consegue interpretar, entender o que o Espírito Santo está dizendo através daquela pessoa, ok? Então, orar em línguas é para todos. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, em todas as passagens bíblicas, sem exceção, o batismo no Espírito Santo sempre é acompanhado pela oração em línguas. Talvez você seja um cristão há muito tempo e nunca foi batizado no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Eu vou fazer coisas ali para o reino. Mas quando eu sou batizado no Espírito Santo com fogo, além da oração em línguas, há uma ampliação de capacitação em mim que ela é nítida. A pessoa que ela passou por um batismo no Espírito Santo, todo mundo percebe. É um avanço muito grande na vida daquela pessoa. Então, busquem, procurem no estudo que nós vamos fazer à frente, nós vamos destrinchar isso, vamos prolongar.
Mas é nítido, todos os batismos da Bíblia foram acompanhados línguas. Todo batismo aconteceu isso, ok? Então, orar em línguas todos oram, não é uma coisa restrita. Mas a Bíblia diz assim, lá em Mateus 6, quando orardes, ele diz assim, quando orardes, ele está deixando claro para você, você pode orar ou não. Quando orardes, ele também diz mais para frente um pouquinho, Mateus 6,6, depois ele diz um pouquinho mais para frente, quando jejuardes, ele está falando, você pode jejuar, ou às vezes você vai ignorar. O jejum é uma ferramenta espetacular, mas eu posso abrir mão do jejum. Quando jejuardes, então eu posso fazer isso ou não. Deus não me obriga a orar, Deus não me obriga a jejuar. Eu tenho que querer orar, eu tenho que querer jejuar. E a Bíblia também fala, quem ora em línguas não ora a homens, ora a Deus. E esse vos fala em mistério. Então eu orar em línguas também é uma coisa que eu vou buscar. Não Deus fez com que o Zé orasse em línguas, mas a Joana não. Não. Deus quer que todos orem em línguas. Todos. Orar em línguas é uma coisa. Dom de línguas é outra. Dom de línguas é eu orando em línguas, recebendo uma mensagem que é para o corpo. Então sempre que vem a palavra dom de cura, o dom vem na frente, é para o corpo. Dom de cura, dom de línguas, sempre que tiver dom na frente, é para o corpo. Tá bom? Não podia deixar passar isso aí. Efésios 4,11 diz o seguinte, porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Lembram que no anterior, Deus separou para, aqui é de acordo com o que Cristo deu. Então você vê que esse dom já é dado por Cristo, ok? Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos. Então reparem que nos dons de Deus o primeiro é apóstolo. Aqui no de Cristo o primeiro também é apóstolo. Mas percebam que esse apóstolo ele tem uma ação diferente dentro da igreja. Já esse de Cristo ele tem essa questão, só que mais para o mundo. Ele trabalha mais fora. É muito interessante isso. Primeiro, para apóstolos. Outros, para profetas. Outros para evangelistas. Então, apóstolo a gente já viu o que é, profeta também, né? Que traz a palavra. O evangelista é aquele que ganha pessoas para Cristo. Ele vai pregando o evangelho. Geralmente o evangelista, ele é bom para pegar o evangelho, mas ele não consegue passar muito dali. Ele pega e joga dentro da igreja. E aquela turma que está dentro da igreja vai ter um cuidado melhor com essa pessoa. O evangelista, ele trabalha muitas vezes, ele é da igreja, ele pertence à igreja, mas ele é bom para ganhar vidas. Tanto é que a gente vê aqui, ó, uns para apóstolos, aqui ó, o dedo para cima, profeta, eis que te digo, né? É uma tabelinha muito boa essa. Já o dedo que vai à frente, é o terceiro aqui no dom de Cristo, é o evangelista, ele sempre vai à frente. O quarto é pastores, então o pastores aqui, ó o dedo que tem aliança. Então, geralmente o pastor é aquele que tem aliança com as ovelhas, ele cuida, ele quer saber como ela está. Então, assim, existe uma diferença muito grande de pastor e pregador. Às vezes a pessoa prega muito bem, mas ela não é pastor. Ela não tem aquele cuidado no pessoal, de ir lá ver, ela gosta do púlpito, ela prega bem e ela é usada por Deus, ela prega muito bem e ela busca, ela estuda, mas ela é um pregador. Que é diferente de um pastor. O pastor, além dele ministrar bem a palavra, ele tem esse cuidado, sentir o cheiro da ovelha. Ele é mais o tete a tete de cada ovelhinha, ele se preocupa, ele olha ali, ele vai atrás de uma, ele vai ter um carinho por outra. Isso daí é o pastor. E por último, pequenininho, quase não aparece, né? Não é muito visto, mas é o mestre, aquele que vai ensinar, ele vai destrinchar mais a palavra, para que as pessoas entendam sobre a Bíblia. E existe esse mestre que é usado dentro da igreja, mas também tem o mestre que ele é usado fora. Para destrinchar algumas coisas, o evangelista foi lá, trabalhou na vida de uma pessoa, mas ele quer mais informações. O evangelista não tem, às vezes, conhecimento, essa amplitude de informação, ele busca o mestre. Eu não estou sabendo explicar isso aqui, você explica? Então esse mestre, já no corpo de Cristo, é o mundo, ele vai lá fora explicar como que essas coisas, como que a palavra realmente é no coração dessa pessoa que está sendo ganha para Jesus, ok?
Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Veja só, para construir o corpo. Então, esse corpo não está construído ainda, é o mundo. Ele está construindo, pegando mais pessoas e puxando para dentro. Então, é para construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, ok? Então, esse aqui já é uma coisa externa. É muito bacana a gente reler. Eu peço que você releia na sua casa, reveja, estude mais, né? Porque tem muita chave espiritual, muito ouro espiritual aí nessas passagens. Aí, dando continuidade, dons do Espírito Santo. É algo pessoal, é mais pessoal. Ele não vai agir dentro da igreja com todo mundo dentro da igreja, ele também não vai agir com todo mundo fora, mas é uma coisa mais particular. São coisas que é Deus falando no íntimo do seu coração, agindo no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É dada a cada um para o que for útil. Então o dom, ele não é colocado em nós para a gente nem saber qual ele é. Ele tem que ter uma utilidade. Ele tem que ter uma eficácia. Não é para ficar parado lá, né? Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Nesse vídeo de hoje eu não vou explicar o que cada um é, até para não ficar muito longo. Mas no curso, aí sim nós vamos destrinchar, vai ser um módulo com aulas separadinhas e vai ser uma bênção. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, ao Espírito Santo dando esses dons aqui. O primeiro, os dons lá, Deus dando. O segundo, Jesus dando. E aqui, terceiro, o Espírito Santo dando. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. Olha lá, dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Olha o dons aí. Dons, lembra? Sempre que tiver dons é para o corpo, não é para mim. Quem ora em línguas edifica-se. Então a oração em línguas é para minha edificação. Eu quero me encher mais, eu quero escutar mais o Espírito Santo, entendeu? Então oração em línguas é para minha edificação. O dom de línguas já é para o corpo. Então, dons de curar. E a outro, a operação de milagres. A outro, o dom de profecia. O que é a profecia? Diferente do profeta, algumas igrejas querem dizer que a profecia é quando você anuncia a palavra. Não. Também, mas a profecia é quando Deus fala algo do seu particular que ninguém está sabendo. É uma prova que é Ele que está falando. Olha, quando você era pequeno, Deus te livrou de uma situação assim, assim, assado, e você fala, só pode ser Deus, porque eu não contei isso para ninguém. Então a profecia, ou é algo que vai acontecer, Deus está me trazendo, que ainda esse ano. Lógico que tem as suas, né, infelizmente, tem as pessoas que brincam com isso, mas não é porque pessoas brincam com isso que nós vamos ignorar o que a palavra diz. Existe sim o dom de profecia, é algo pessoal. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Então tem vezes que você vai chegar num lugar, a pessoa que tem esse dom de discernimento espiritual, ela chega num lugar e fala, olha, aqui tem alguma coisa que está estranha aqui, tem um espírito de confusão. Ele consegue saber se aquilo vem do Senhor, se não é. Às vezes uma coisa parece maravilhosa e não é. E às vezes uma coisa parece que não é boa e é. Nem sempre a gente consegue ter essa percepção, mas essa pessoa com esse dom de discernimento espiritual, ela vai ajudar o corpo a saber o que é bom e o que não é. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas, o que essas línguas estão querendo dizer. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então eu tenho um dom, você tem outro, e o outro tem outro, e assim funciona. Eu não posso ficar chateado, eu acho tão legal, o fulano, ele tem o dom tal, eu queria ter. Não, você tem o seu, você tem que se preocupar, orar, buscar qual é o teu.
Deus vai capacitar, ampliar, para que haja uma ampliação do poder disso em você, para que o reino dele seja cada vez mais capacitado, ok? Então cada um tem um dom e Deus sabe, se ele te deu esse dom que você tem, ele sabe o que ele estava fazendo. Se ele não te deu o dom A e deu o dom B, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ok? E para finalizarmos aqui, 1 Coríntios 13 diz o seguinte: o amor é o combustível para todos os dons. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada pouco. Resumindo em miúdos, eu, quando for usar o dom que Deus habilitou, a palavra trindade, ela não existe na Bíblia. O que é a trindade? Deus, nós não servimos a 3 deuses diferentes, nós servimos a um Deus só. Então na teologia é chamado de triunidade de Deus. São 3 formas do mesmo Deus se apresentar. Ele é tão grande, tão imenso, e a nossa mente é tão pequena, que se Deus se apresentar na sua totalidade, nós não conseguimos ter compreensão de quem Ele é. Então é como se você pegasse um saco de cimento de 150 quilos, que você não consegue carregar, e você dividisse em 3 sacos de 50. Então o que Deus faz? Ele se apresenta de 3 formas diferentes para que haja maior compreensão de quem Ele é. Então ele se apresenta como Deus Pai, que é o Criador. Mas ele também se apresenta como Deus Filho, que é o Salvador. E ele também se apresenta como o Deus Espírito Santo, que é o condutor, que vai nos levar a Cristo. E quando a gente aprende a andar, caminhar como Cristo, nós nos aproximamos de Deus, mas são um. João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, ele estava com Deus e era Deus. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são únicos, é único. São 3 formas distintas do mesmo Deus se apresentar. Então eu tenho em mim os dons de Deus, eu tenho em mim os dons do Espírito Santo, eu tenho em mim os dons de Jesus, porque eles são um. O que acontece é que Deus muitas vezes vai me separar para trabalhar mais fora ganhando pessoas, ou vai me separar para cuidar das pessoas que chegam na igreja, ou vai me preparar mais para o tete-a-tete. Então você vai perceber nesse teste: que dom tem em mim? Que dom as pessoas veem em mim? E se eu nunca fiz esse exercício, eu tenho que fazer, ok? Para que nós possamos ampliar o reino de Deus, como diz Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Não é todas as coisas, tá? Muita gente fala todas as coisas, mas ele estava falando ali o que comer, o que beber, o que vestir. Veja as aves, veja os lírios dos campos. Ele está falando ali todas essas coisas que eu acabei de falar. Não é todas as coisas. Porque se fosse todas as coisas, nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso. Nós poderíamos pedir coisas erradas e aí a Bíblia teria que se cumprir e elas teriam que vir. É as coisas que estão anunciadas ali em Mateus 6,33 para trás. Né? A comida, a bebida, a vestimenta. Não que Deus só vá nos dar isso. Ele vai nos dar tudo que for bom, perfeito e agradável. E nem tudo que nós pedimos é bom, perfeito e agradável. Graças a Deus que Deus não nos dá tudo, porque nós poderíamos nos frustrar e até perder a nossa salvação. Mas o amor é o combustível. Tudo que eu for fazer, seja qual for o dom que Deus me deu, eu tenho que fazer isso com amor. Você tem o dom da palavra? Você prega bem a palavra? Faça isso com muito amor. Senhor, se mostra através de mim quando eu for anunciar a sua palavra. Seu dom é o dom de cura? O Espírito Santo habilitou em você o dom de cura? Faça isso com muito amor, para que as pessoas vejam ali o Espírito Santo agindo na vida dele. Independente de qual seja o seu dom, faça com amor e as pessoas vão ver Deus através da sua vida. Muito obrigado, mais uma vez eu peço para você, compartilhe esse vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal
e vamos aprendendo juntos aí, porque eu, por rever, também estou sendo edificado por estar relendo, revendo essas passagens. Então, muito obrigado a você, porque através de você eu também fui edificado. Amém? Tchau, tchau.